Pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso curso de dissertações para o concurso do CNU, né, o Concurso Nacional Unificado, esse grande concurso que a gente vai ter agora em maio, as provas em maio. É uma oportunidade única aí para muita gente, né? Temos que aproveitar. O nosso curso, este curso, ele é voltado para os blocos 1 a 7. E nós temos um outro curso que é o do bloco 8, do nível intermediário. Vamos lá então? Gente, então como eu estava falando, esse curso aqui ele é voltado para os blocos, né, de nível superior, que são os blocos de 1 a 7. Eu preparei o curso aqui para a gente poder aprender tudo certinho, tá? Para conseguirmos fazer, vocês conseguirem, né? Fazer uma excelente prova lá em maio, ok? Vamos começar aqui por algumas coisas do edital, tá? Eu separei aqui para vocês o que eu acho mais importante sobre a Banca Sesgran Rio, sobre o que tem de provas discursivas, né, sobre a Sesgran Rio e como será a prova discursiva de vocês. Esta aula inicial, então, a gente vai ver estes detalhes e depois nós vamos, então, partir aí para a dissertação propriamente dita, tá? Então, gente, a prova da Sesgran Rio. A prova da Sesgran Rio, como muitas outras bancas, né, tá sendo usual a gente ter a prova objetiva e a prova discursiva no mesmo dia, tá? Então, vocês vão fazer ali a discursiva no mesmo dia da objetiva e eles vão corrigir as provas discursivas de acordo com regras que tem lá no edital das pessoas classificadas. As provas objetivas e a prova discursiva, as duas são de caráter eliminatório e classificatório. Então, não adianta você, por exemplo, tirar total na objetiva e não conseguir a nota mínima na discursiva, porque aí você será eliminado. E a questão da classificação também é muito importante, a nota da discursiva nessa questão aí da classificação. Porque se ela fosse só eliminatória, você tirando o mínimo estava bom. Mas ela sendo classificatória, então a nota dela vai ser assim muito importante para a posição de vocês na nota final do concurso. Né? Para algumas especialidades a gente vai ter a prova de títulos, mas geralmente o que manda mesmo é a prova discursiva. Os títulos, eles servem às vezes para te deixar na mesma posição, para você não perder muitas posições, mas assim, a briga maior mesmo é ali na pontuação da discursiva, tá? A prova discursiva deverá ser manuscrita em caneta preta, usando caneta preta, tá, gente? Muito importante esse detalhe também. O que eu queria falar aqui para vocês é sobre as folhas de texto. Quando a gente vai fazer uma prova discursiva, quem aí já está acostumado a fazer concurso, eu falo isso, gente, porque tem muita gente aqui na aula que não tá, né, primeira vez aí fazendo um concurso, não tem ainda muito costume com isso. Então, e vocês vão receber ali na hora da prova as folhas de rascunho, tá? E as folhas definitivas. Vocês vão ter que usar as folhas para fazer entregar a prova, é a folha definitiva, né? Que vocês vão usar. Então, essas folhas definitivas é muito importante que vocês não confundam as folhas de texto definitivas com as folhas de rascunho, porque muitas vezes não dá tempo da gente fazer rascunho ali na hora da prova. E aí, o que pode acontecer? Vocês usarem a folha de rascunho para fazer a definitiva ali, tá nervoso e tudo, confunde as folhas e entrega, faz a prova, na hora que vai entregar, que vê que fez na folha de rascunho. Eu já vi isso acontecendo em concurso, inclusive eu vi acontecendo no meu concurso de 2014 para consultoria legislativa da Câmara dos Deputados.
um candidato já estava no final lá, assim, do tempo, né, de prova, faltava 5 minutos para acabar a prova. Ele foi entregar e ele tinha feito as duas peças discursivas daquele período. A gente teve duas de manhã e duas à tarde, na folha de rascunho. Aí ele nem voltou para fazer a prova à tarde. Então, quer dizer, perdeu o concurso aí já, né? Por isso que eu tô falando que é muito importante. Às vezes também vocês vão fazer o rascunho e aí acaba que faz o rascunho na folha definitiva. E com isso vocês perdem, porque eles não trocam a folha, né? Então você gastou ali a folha, tá eliminado. Então, gente, isso aí parece bobagem, né? Porque, professora, vem escrito rascunho lá na prova, né? A gente não confunde. Confunde sim, às vezes, tá? Porque a condição que a gente fica emocional, assim, na hora da prova, ela é diferente de quando a gente está estudando, tá? Então, pode parecer bobagem, mas é para vocês terem atenção com isso, tá? Como eu falei aqui, as provas discursivas só serão corrigidas, né, daqueles candidatos que tenham sido aprovados, habilitados nas objetivas e de acordo com a classificação lá, tá? A gente vai ter uma prova exclusiva para cada bloco, tá? Então aqui no curso a gente tem então um curso separado para cada bloco, porque cada bloco tem seus diferentes temas, né? E nós vamos conversar sobre temas também. Então, eu separei aqui por temas, tá? Ó, por blocos, as aulas, ok? E a prova vai valer 100 pontos, é uma pontuação alta, né? Que com isso vocês estão vendo que a prova discursiva vai ter um peso muito grande aí no bolo aí do concurso e vocês não podem negligenciar o estudo da prova discursiva, tá, gente? Muitos candidatos deixam aí para estudar no final, faltando, vou estudar o conteúdo e aí faltando 2 semanas eu comecei a estudar discursivas. Não dá, gente, porque é uma competição, tá? Então, se o candidato concorrente seu está estudando mais discursivas que você, ele vai passar na frente. Por causa da pontuação grande, né? Do quantidade de pontos que a prova discursiva tem, tá? E a banca colocou que vai ser uma dissertação. Então, ela tem que ser feita, não pode ser um amontoado ali de texto, né? De palavras, de frases. Tem que ser tudo feito de acordo com a estrutura textual dissertativa, tá? Então, vocês precisam treinar, a gente vai ver aí ao longo do curso a importância que tem o treino, tá? Não deixar para começar a estudar aí no final do prazo que vocês têm, né? Lá em abril eu começo a estudar, não. Vou começar a estudar hoje, vocês estão começando o curso hoje, vocês comecem a estudar a discursiva hoje, tá? Vamos continuar aqui. Outra questão aqui do edital, será eliminado o candidato que obtiver nota 0 na prova discursiva ou elaborar uma resposta que for assinada ou apresentar algum sinal. Então, gente, claro que se você tirou nota 0, você vai ser eliminado, né? A gente já falou sobre isso, porque ela não é só classificatória. E vocês têm que ter muito cuidado para não deixar nenhum sinal que possa parecer para a banca que aquilo ali é uma marcação de vocês, né? Uma identificação, que vocês estão querendo se identificar, tá? Então, assim, qualquer coisinha ali feita fora da margem, qualquer símbolo mais, né, estranho, que não seja um sinal gráfico, né, tipo tio, cedilha, qualquer coisa, né, pôr uma seta no meio da prova, entendeu? Não, tem que ser tudo de acordo, nós vamos ver aí, tá, essa questão na hora que a gente for estudar a apresentação, tá? Qualquer coisa, assim, vocês têm que ter uma boa apresentação, não poder ultrapassar as margens, a questão da rasura também entra aí, mas isso tudo a gente vai ver com calma depois na aula de apresentação, porque pode, além de você perder ponto na apresentação, é óbvio,
o examinador ele pode achar que você está tentando se identificar, tá? E te eliminar do concurso. Obterá nota zero na questão o candidato que der a resposta a lápis, óbvio, né? Tem que ser a caneta e preta, tá? Questão muito importante aí e que tem muita gente me mandando em mensagem no Instagram e tudo. E eu vejo também aí, né, outras pessoas comentando, alguns candidatos comentando, essa questão do número de linhas, que não foi explicitado no edital. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer, assim, né, eu tô desde 2012 dando a aula de redação, não, nunca vi isso acontecer. Geralmente, né, todas as vezes a banca coloca ali quantas linhas que a questão vai ter, tá? Geralmente em concursos assim, a questão é de 30 linhas, né? Algumas vezes de 20 e algumas vezes a questão vem maior, vem com uma quantidade maior, às vezes 45, 60, tá? Aqui para o concurso de vocês eu não tenho, né, como falar com vocês quantas linhas vai ter na prova, mas eu acredito que vai ter ou 20 ou 30, porque pelo tempo que vocês têm para fazer a prova, vai ser junto com a prova discursiva, então não vai dar tempo de fazer uma prova grande, tá? Vai ter uma quantidade de provas grande, né, para serem corrigidas. Então, e uma prova de 30 linhas, ela consegue mostrar para o examinador se o candidato sabe escrever e se o candidato sabe o conteúdo, e se ele sabe transmitir o conteúdo por meio ali daquela dissertação, que é isso que é o mais importante aqui da prova, né? A prova discursiva, ela serve para isso, para mostrar se o candidato sabe escrever, né? Sabe dialogar escrevendo, né? Se ele sabe transmitir uma mensagem escrevendo, tá? Vai servir também para mostrar se o candidato sabe o conteúdo, porque a prova não vai ser, por exemplo, de atualidades, né? Vai ser, ou conhecimentos gerais, vai ser de conhecimento específico ali do cargo, né? Que o candidato está buscando. E ele tem que saber mostrar que ele sabe o conteúdo por meio de um texto, né? De uma estrutura dissertativa. Então, isso tudo vai ser avaliado pelo examinador. Então, a prova discursiva, ela serve para isso, tá? Por isso é que você não precisa ser um escritor. Você tem que apenas saber transmitir ali o seu conhecimento de forma organizada, né? De forma organizada, objetiva, coesa, concisa, na quantidade de linhas que a banca pedir. Mas vocês vão ver aqui no curso, o curso ele é voltado, né? Mais voltado para 30 linhas, porque 30 linhas, gente, é uma média, tá? Então, vocês vão aprender a fazer uma redação de 30 linhas. Se na hora da prova cair uma redação de 20, é só vocês diminuírem o pedaço do desenvolvimento, tá? Porque a gente vai ter introdução, desenvolvimento e fechamento. A gente vai ver tudo com calma. E se vocês tiverem, ou então reduzir, por exemplo, fazer o desenvolvimento acabando na conclusão, ou a introdução já com parte do desenvolvimento, isso eu vou explicar lá nas aulas como é que vai ser, então não vai ter problema. E aí o raciocínio meio que contrário, se ela tiver mais de 30 linhas. Então aí uma prova de 40 linhas, nós vamos colocar mais um parágrafo, né? Ou às vezes mais 2 parágrafos no desenvolvimento, porque vai ter mais coisa para falar, óbvio, né? Porque se você tem 40 linhas, a banca vai dar um tema maior. E por aí vai, 50 linhas. Então, assim, a pessoa aprendendo a fazer 30 linhas, ela faz 20 e ela faz 100, tá? Agora, o que vocês não vão poder fazer, mesmo se uma questão tiver 20 linhas, é vocês deixar essa questão sem o fechamento, tá? Porque aí não vai ter uma estrutura textual dissertativa, que é marcada por introdução, desenvolvimento e fechamento, tá? Que é a conclusão, é a mesma coisa. A gente vai ver, igual falei aí nas aulas, mas vocês já tenham atenção quanto a isso, tá? Se a banca pede dissertação, é porque tem que ser
na estrutura textual dissertativa e não simplesmente responder ali de qualquer jeito o questionamento da banca, ok? Então, gente, vamos recapitular aqui. Não vamos então nos preocupar com a quantidade de linhas agora. Deixa para preocupar lá na hora da prova quando chegar. Não, tô brincando. Vocês se preocupem com isso quando vocês estiverem fazendo o treino. Mais importante ainda aqui é a questão de treinar, né, com antecedência, porque eu sugiro que vocês treinem redações de 20 linhas, redações de 30 e redações de 40. Eu acho muito difícil cair mais que 40, 45 linhas, tá? Então, mas não é impossível. Então, mas vocês peguem pesado aí no treino de 20 a 45 linhas, ok? Mas não deixem de fazer um treino com uma redação maior, só para vocês verem aí como que fica a estrutura, tá? Essa questão que eu falei de aumentar a parte do desenvolvimento. Mas é só isso que vocês precisam, só com isso que vocês precisam se preocupar, porque a estrutura é a mesma, tá? Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer resposta ou fragmento de resposta. Então, gente, se vocês escrevem fora da margem, pode dar dois problemas. Primeiro, que não vai ser considerado, né? Então, você pode ter escrito o melhor parágrafo do mundo, a melhor frase do mundo, mas ela não vai ser considerada. E, além disso, pode parecer que foi marcação e ainda você correr o risco de ser eliminado, tá? Vamos aqui para os critérios de avaliação. Outra coisa também que eu tenho recebido algumas perguntas aí no Instagram e tudo, sobre esses critérios de avaliação. Gente, a Banca Sesgran Rio, no concurso do IPEA, ela soltou o edital com esse mesmo critério de avaliação que tá usando aqui agora para o CNU, e realmente ele mostra um peso maior, tá? Para discursiva, ele mostra, não, ele dá um peso maior mesmo para a prova discursiva. Por quê? Porque eu quero falar assim para a questão da dissertação, né? Da estrutura textual dissertativa. Ele mostra que a estrutura e o português têm um peso maior aí. Vocês vão se lembrar aí que não vai cair português na prova objetiva, então vocês têm que saber português do mesmo jeito, porque se vocês errarem português, né, gramática, aí na prova discursiva vocês vão ter pontos descontados e muitos pontos, porque assim, geralmente nos concursos a gente vê um peso muito maior para os conhecimentos, né, para a questão do conteúdo, para o conhecimento do conteúdo na prova discursiva. E geralmente assim vale a estrutura também a dissertação, saber escrever uma dissertação, mas a quantidade de ponto ali é bem pequena em comparação à quantidade do conteúdo. E também a questão dos pontos, né, de idioma, que a gente chama de microestrutura, porque que geralmente é morfossintaxe, propriedade vocabular e ortografia, né? Ortografia e acentuação. Então, gente, se vocês errarem qualquer coisinha de português, vai ser descontado bastante ponto, porque nos concursos, o que eles costumam fazer? Eles costumam te dar uma nota do conteúdo e da estrutura e tirar dessa nota, faz uma fórmula lá e tira da nota os pontinhos, né, das coisas que você errou de português, né, da microestrutura. Porém, aqui na prova da Sesgran Rio, a gente tem um outro critério, que é um critério que ele dá 50%, então vale 100 pontos. 50 pontos ali vai ser português, microestrutura e macroestrutura, tá? Então, se você não fez uma estrutura correta, por exemplo, você já deve sair perdendo aí, sei lá, 25 pontos, 20 pontos, né? Então, de cara, você já tá tirando 80, né? Mesmo se você acertar o resto todo.
Se você erra muito português, também vai ser muito ponto que vai ser tirado, porque vai ser dentro desses 50, tá? Coisa que em outros concursos é muito menos, né? O peso é muito menor, tá? Por ser descontado do valor total que você tirou. Aqui não, aqui a gente, 50 pontos vai ser conteúdo, tá? Então, por exemplo, se você não sabia nada do conteúdo, mas você não fugiu ao tema, né? Fez um mais ou menos ali, mas não foi muito bem no conteúdo, mas foi super bem na estrutura e no português, você já consegue metade dos pontos da prova, entendeu? Então, por isso é que é muito importante a questão do estudo da dissertação, tá, gente? Não negligenciar esse estudo durante a preparação de vocês. Ainda mais aqui no concurso, num concurso que é da Sesgran Rio e que ela está utilizando esse tipo de critério, tá? Dando um peso muito grande para a teoria da dissertação e para o português, tá? Então, aqui, ó, conhecimentos específicos vai ser capacidade de lidar com os conceitos, as técnicas e as atividades. Então, o que eu falei? Daquela área com a qual vocês vão trabalhar lá na vida real, né? Então, vão aferir a compreensão, o conhecimento, o desenvolvimento e adequação desses conceitos. Então, você desenvolver ali, né, na estrutura textual dissertativa os conceitos. Não dá para ficar jogando os conceitos que você sabe ali e virar uma sopa ali de conceitos, tá? Eles vão ver a conexão. Então, assim, isso que eu falei, não dá para ficar jogando. Vocês vão ter que conectar, fazer uma conexão entre um conceito e outro, tá? E a pertinência, lógico, ao assunto abordado e o atendimento aos tópicos solicitados. Então, gente, aqui a banca já deu uma dica também que muito provavelmente vai ser uma redação com tópicos para serem respondidos, tá? Eu fazendo assim, entre aspas, respondidos, para vocês não acharem que vocês têm que pôr lá tópico 1, resposta, né? Isso, é uma dissertação, né? Mas vocês vão ter que passar necessariamente por é um assunto geral, né? Que a banca geralmente, quando é assim, a banca coloca um assunto, né? Um tema geral e coloca que dentro daquele tema o candidato tem que falar sobre X, Y, Z. Então, por exemplo, pode colocar lá um tema frutas e falar, vocês vão ter que falar sobre maçã, banana e laranja. Falou sobre pera, nem ganhou ponto, tá? Então, quando a gente tem os tópicos, a gente tem que seguir os tópicos lá da banca, tá? Tem que falar sobre eles. Nós vamos ver isso com calma. O curso de dissertação, ele ensina a fazer vocês a fazerem uma redação, uma dissertação com né, que o enunciado contenha tópicos ou com um enunciado de tema solto, como eu chamo, tá? Mas isso vocês vão aprender lá, mas muito provavelmente, como eles colocaram essa questão aqui, ó, atendimento aos tópicos solicitados, eu acredito que vai ter os tópicos para vocês responderem, tá? Então, a questão da conexão, vocês também não se preocupem, porque a gente vai estudar lá em requisitos para um bom texto, tá? O uso do idioma, então, como eu falei, é 50% do total. Então, proficiência na instrumentalização de conhecimentos ortográficos, gramaticais adequados à norma padrão. Então, foi aquilo que eu falei, ortografia, acentuação, morfossintaxe e propriedade vocabular ou adequação vocabular. Mas isso tudo a gente vai ver lá na aula de microestrutura, vocês não se preocupem. A gente, inclusive, vai ver os erros mais comuns que os meus alunos cometem, tá? Aí na hora da prova eu recolhi nesses anos todos que eu tenho dado aula, né? Esses mais de 12 anos aí que eu tenho dado aula. E também conhecimentos textuais, que é aquilo que eu estava falando, a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, uma estrutura dissertativa, estrutura textual dissertativa igual a introdução mais desenvolvimento mais conclusão, se a gente tivesse aí uma equação, né, a seguir. E para juntar aí os termos dessa equação, a gente vai ter que observar as normas de coerência e de coesão, tá?
Essas normas, né, esses quesitos, né, coerência e coesão, a gente também vai estudar lá na aula de requisitos para um bom texto, tá? Porque qualquer texto bem escrito, ele prima pela coerência, pela coesão, pela objetividade, tá? Então, isso tudo a gente vai ver com calma antes de estudar a questão da estrutura em si, né? Da macroestrutura em si, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai estudar esses princípios, tá? De coerência, de coesão, de conexão, são todos os requisitos para a gente conseguir fazer um bom texto, seja ele dissertação, seja ele narração, descrição, o que seja, a gente precisa ter esses conceitos bem estudados e usá-los na hora da escrita, correto? Então, gente, aqui eu vou frisar mais uma vez a importância de vocês treinarem o texto, treinarem a estrutura textual dissertativa, tá? Porque ela está dentro, junto com o português, dos 50% da sua prova. Então, 50 pontos, vale 50 pontos você saberem português e estrutura textual dissertativa, ok? Aí aqui eles estão falando que se vocês receberem nota 0 em conhecimentos específicos, não, a questão não será avaliada quanto ao uso do idioma. Então, assim, vocês precisam tirar pelo menos um ali para tirar 26 na prova, para tirar aqueles 25 que eu falei de estrutura, tá? Então, assim, vocês veem o quanto é importante a questão de saber tanto o conteúdo quanto a estrutura. O tipo é dissertativo, né? Que a gente já conversou, o edital trouxe isso, então a gente vai ter um curso de dissertações. Não vou ficar ensinando aqui nenhuma outra tipologia textual, porque nós temos que focar no concurso e vai cair dissertação, tá? Aqui eu friso mais uma vez a questão de dividir o tempo, né? Então, assim, nós não vamos deixar para estudar lá no meio de abril, no final de abril, tá? Nem no início de abril. Tem que começar a estudar logo, tá? A dissertação, a treinar, porque senão vocês não vão conseguir entrar na competição. Gente, concurso vai ser concorridíssimo, todos estão sendo. Esse eu acredito que muito mais, porque é uma oportunidade única aí para quem não mora, né, no centro aí, em Brasília, São Paulo, Rio, Minas, né, onde concentra, né, muita vaga. Então, às vezes a pessoa é de fora, né, de um estado aí mais, né, mais afastado, ela não quer sair daquele estado dela para vir para Brasília, por exemplo, para trabalhar, né, ou não pode. E muitas vezes a pessoa tem até que sair para poder fazer a prova em outro estado e tudo. Dessa vez vocês estão tendo uma oportunidade de fazer prova no Brasil todo. Muitas cidades vão receber, né, os exames e também de trabalhar aí no local de moradia de vocês, ou até se não for no local, muito perto. Então é uma oportunidade única, principalmente para essas pessoas que não estão topando mudar para Brasília, tá? E nem vir em Brasília fazer uma prova, por exemplo, tá? Então, é um concurso que vai ser concorridíssimo e eu digo aqui para vocês, a nota discursiva, ela é a responsável por te deixar fora das vagas ou te colocar lá no topo, tá? Eu gosto de contar aqui o meu exemplo. Eu, antes de ser consultora legislativa da Câmara dos Deputados, eu fui analista lá da Câmara também, do concurso de 2012. Na época, eram 110 vagas. Eu fiquei classificada mais de 400, assim, na prova objetiva. E a prova discursiva, eu tirei a nota máxima. Com isso, eu consegui pular 400 posições e fiquei dentro das vagas. Então, gente, não é à toa que eu repito 300 mil vezes.
Você aí no curso, você vai ver que eu repito isso todas as aulas, mas é porque para mim é uma coisa muito importante. Essa questão da nota da discursiva, tá? Porque por experiência própria, ela pode te deixar dentro do concurso ou te tirar, tá? Então vocês têm que dividir o tempo, não pode estudar discursiva só lá no finalzão, tá? Mesmo porque enquanto vocês estiverem estudando a parte discursiva, vocês vão estar estudando um conhecimento específico. Então, vocês já vão estar estudando para a prova objetiva também. E talvez até facilite, né? Quem aí tem facilidade para gravar, para memorizar quando está escrevendo, é um ótimo meio de estudo. Outra coisa é que é o segundo critério de desempate, só perde para idade, né? Então, vocês têm que pensar o seguinte: às vezes vocês tiraram a mesma nota na objetiva e a carinha lá tirou 0,1 a mais que você na discursiva. Ele vai pegar a vaga e você não, tá? Então, é mais um ponto aí da importância da prova discursiva. Finalizando aqui, gente, fazendo aí um fechamento, né, sobre a estrutura textual, é necessário ter bastante atenção com essa questão da estrutura textual, porque além dela ser objeto, né, um critério ali de correção da prova, de avaliação da prova, como a gente viu, tá ali dentro daqueles 50%, se você não consegue fazer um texto bem estruturado, você não consegue passar para o examinador que você sabe o conteúdo, tá? Que você tá craque ali nos conhecimentos específicos, ok? Porque às vezes a pessoa sabe muito mais que você, né? Às vezes um outro candidato sabe mais que você, mas ele não sabe transmitir o conhecimento dele por meio de uma dissertação, por meio de uma estrutura bem feita, tá? Igual eu coloquei aqui, por meio de um texto coerente, coeso, correto e adequado, tá? Então, a estrutura ela é importante tanto para a pontuação em si, né? Da estrutura, dos 50%, quanto na pontuação dos outros 50% do conteúdo. Porque se você escreveu mal, você não vai estar passando o conteúdo que você sabe para o examinador. O examinador, ele tem só aquilo ali para ler. Ele não te conhece, ele não sabe que você... Ah, pô, mas eu sabia isso aqui, eu estudei pra caramba. Eu tenho um mestrado nesse negócio aqui. Não adianta você saber, né? Você tem que mostrar que sabe, tá? Não, né, aquela coisa, não basta saber, tem que mostrar que sabe. Ok, gente? Tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá? De eu poder preparar vocês aí para a prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado. Espero que vocês aproveitem bastante o curso e estudem bastante e sejam aprovados. Nas próximas aulas, então, a gente começa a estudar a dissertação propriamente dita, ok? Um grande abraço.